Meus irmãos, eu quero nesta noite trazer aqui só fazer uma rápida reflexão, para a nossa meditação sobre um assunto muito importante e um assunto que eu percebo que alguns irmãos têm uma dificuldade de compreender, Tem algumas pessoas que pensam que a salvação é algo que se pode perder facilmente, Mas eu quero aqui, nesta oportunidade, falar um pouco sobre esse assunto, A salvação, a segurança da salvação em Cristo, ela é real e ela é clara dentro das Escrituras Sagradas. Primeiro ponto que eu quero falar aqui para os irmãos, sobre esta segurança da salvação, e eu quero citar alguns textos aqui para dar base naquilo que eu estou falando aqui com vocês nesta noite, Primeiro, Romanos capítulo 5 e o verso do 8 ao 10 vai dizer assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo os inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. Então, Paulo aqui está dizendo que a salvação que nós recebemos, ela é algo criado no coração de Deus, A salvação é uma ação divina, E esta ação divina aconteceu quando nós éramos ainda inimigos de Deus. Observe que a salvação é uma ação divina. Outro texto que eu quero aqui nesta noite abordar é ainda no Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 35 a 39, o que Paulo vai falar, daqueles que estão em Cristo, a segurança. Aí Paulo vai dizer assim: quem nos separar do amor de Cristo? A tribulação, ou angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregue à morte todo dia. Como está em todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem aos anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, esses textos que eu estou lendo aqui para vocês, é justamente para dar ênfase no assunto que eu estou falando, que a salvação não é algo, que se pode ser perdida facilmente, como muitas pessoas acreditam, E tem pessoas que até pregam: cuidado, varão, para você não perder a sua salvação, Como se a salvação fosse algo feito pelo homem, Se a salvação fosse uma ação humana, poderia ser perdida de forma fácil, porque ia ser algo não ia ser algo tão perfeito. Mas a salvação, irmão, é algo perfeito, algo criado por Deus, uma ação divina,
A salvação, quando nós a recebemos de todo o nosso coração, né? Quando nós abraçamos essa graça de Deus, não perdemos facilmente, né? Depois eu quero falar aqui sobre três coisas, né? Duas coisas, né? Que a Bíblia diz que fazendo essas duas coisas, nós perdemos a salvação. A Bíblia, né, dá ênfase aqui para duas coisas, né? Bem clara, bem clara como água cristalina. Mas vamos dar continuidade aqui sobre a salvação, a segurança daqueles que estão em Cristo, né? Então nós estamos seguros em Cristo Jesus. Vamos aqui abordar outro texto. Filipenses capítulo 1 e verso de número 6 vai dizer assim, ó, tendo pois certo isto mesmo, que aquele que é em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, esta obra salvífica, ela não é algo que começou com a ação humana, é algo que começou com a ação divina, né? E Paulo vai dizer aqui que aquele que começou esta boa obra, ele vai aperfeiçoando, né? Então, cada dia que passa, nós estamos, né, andando, nos aperfeiçoando, né, como a luz da aurora, parecendo cada dia com Cristo, né? Porque ele começou esta boa obra em nós. Então, ele vai aperfeiçoando, ele vai trabalhando, ele vai modelando, né? Para que nós venhamos cada dia que passa parecer mais com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então a minha salvação, a tua salvação, a nossa salvação está garantida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Outro texto que eu quero ler com vocês sobre a segurança daqueles que estão em Cristo. Aqueles que estão em Cristo está seguro, está guardado, está protegido. Mas um texto, João capítulo 6 e o verso de número 38 a 40. Olha o que o texto vai nos dizer. Porque eu desci do céu, isso é Jesus dizendo, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, Jesus está dizendo aqui que a vontade de Deus é esta, que aqueles que Deus deu a Jesus, né, não se perca, né, mas que Cristo ressuscite naquele grande dia. E como eu faço para adquirir a salvação? Está aqui também, né? Aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, né? Nós conseguimos ver hoje Jesus fisicamente? Não. Mas nós vemos Jesus através do corpo, que é a igreja, né? Nós vemos Jesus através das Escrituras. Então, ao ver Cristo dentro das Escrituras, né, e crer nelas, nós também fazemos parte, né, desta vida eterna. E também João, capítulo 10, o verso de número 23 a 30, que vai dizer assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Meu Pai e eu e o Pai somos um, né? Então, olha que coisa linda.
Jesus está falando que nós, ao crer em sua palavra, né, nós agora somos ovelha e ninguém pode nos arrebatar das mãos do Senhor, né? Isto é uma maravilha, querido. Isto é uma maravilha. Ninguém pode nos arrebatar das mãos do Senhor, né? Está lá em João capítulo 10, o versículo de número 27 a 30. Depois você confere lá, irmão, né? Para você ter uma esperança, uma confiança maior, uma alegria maior no teu coração. Eu quero também ler outro texto a vocês que se encontra na primeira epístola do apóstolo João, seu capítulo 2 e o versículo de número 1. Olha o que vai dizer: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Né? Todos nós, irmãos, estamos sujeitos à falha, a pecar. Mas esse momento de falha, de pecado, não nos afasta de Deus completamente. Isso entristece sim o Espírito Santo. Mas nós, irmãos, que temos o Espírito em nosso coração, nós vamos, né, pedir perdão a Deus e vamos receber o perdão dele, querido. Vamos, não importa o que você fez, o que eu fiz, o importante é que eu tenho que ter a consciência: eu pequei contra Deus, eu preciso me reconciliar com Ele novamente, né? E nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Este Jesus Cristo é o Jesus que desceu, né? Filipenses capítulo 2, se não me falha a memória, Paulo vai dizer lá que Cristo, né, sendo Deus, nos opôs ser igual a Deus, mas antes, né, ele foi se despindo da sua glória e tomou a forma humana, e nessa forma humana ele desceu ainda mais, né, e foi fiel até a morte, ali morte de cruz. Então este Cristo, né, que nós somos inimigo, morreu no nosso lugar, né, é um Cristo que nos perdoa, né, que sabe das nossas limitações. E tem outros textos aqui que eu quero deixar para vocês, né, sobre a segurança daqueles que estão em Cristo. Se você se interessar de ler, tem aqui outros textos. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22, capítulo 5, verso de número 5, Efésios, capítulo 1 e verso 14, 2 Timóteo, capítulo 1 e verso de número 12, Hebreus, capítulo 7, versos 24 e 25, 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 5. 1 João, capítulo 4, verso 4, né? Todos esses textos falam da segurança daqueles que estão em Cristo. Então, a salvação, querido, não é algo que se perde assim, do jeito que muitas pessoas andam falando por aí, né? Ela é adquirida a partir do momento quando eu creio em Cristo, né? Creio na mensagem do Evangelho. Tem alguns que pregam aí não sei quantos passos para ser salvo, né? 5 passos para a salvação, 3 passos para a salvação, 7 passos para a salvação. Mas a salvação, querido, ela não é os passos que dou, né? A salvação é algo que vem de Deus ao meu encontro, e quando ela chega, né, diante de mim, através de um pregador, através de alguém, né? E o Senhor bate no meu coração pela mensagem do Evangelho, e eu creio na palavra de Deus e reconheço que sou pecador, aí eu sou salvo, né? Esse negócio de passo aí de eu preciso amar o próximo, eu preciso me santificar, isso são obras, né? Isso são ação do salvo. Isso é um sinal que eu sou salvo. Mas passo para a salvação, não. Isso aí é bobagem de algumas pessoas, né? Mas depois eu falarei o assunto, né? 2 assuntos que está claro na Bíblia. Tem mais, né? Alguns dizem que tem 3, mas eu consigo perceber 2 assuntos, né? Que é a apostasia e a blasfêmia com o Espírito Santo.
Depois eu quero falar sobre esse assunto com os irmãos. A paz do Senhor, que Deus abençoe.